Sejam muito bem-vindos a mais um ApoCast. Eu sou o Eduardo da Luz, fundador e CEO do Universo Apo. E hoje, para bater esse papo conosco, Bruna Israel, a nova CMO. Posso falar isso? Pode. Declarada como executiva da Motorista PX. Inclusive, foi do teu post que eu vim. Que eu fui até ti no LinkedIn. Bacana, verdade. Não esperava tanta repercussão. Eu falei, olha aí, um assunto muito bom, né? De uma pessoa que iniciou. E a gente tem outros casos aqui dentro também, Bruna, gravou conosco aqui o Alexandre Vigers. Vocês conhecem ele. Ele é presidente da Condor, Indústrias Condor. Empresa já centenária praticamente, 2.000 funcionários. Ele iniciou lá dentro como office boy e hoje está como CEO, está como executivo, passou por executivo de algumas áreas e acabou pegando o que eles chamam lá de presidente, eles têm nomenclaturas diferentes. O Edmar da Rovitex também gravou conosco e também iniciou lá em outras funções e acabou parando como executivo. E eu falei, tá aí uma boa conversa pra gente ter da Bruna, pra gente falar. Então, seja muito bem-vindo, Bruna. Muito obrigada. Professora. Agora me aposentei nessa área, agora foco total, né? Legal, seja muito bem-vinda, obrigado por ter aceito esse bate-papo. Eu que agradeço. E antes de a gente iniciar, antes de a gente conversar da parte da motorista, queria entender um pouco da trajetória, de como tu chegou ao cargo de executiva, como que foi pra ti. Tu já comentou um pouco antes ali no nosso bate-papo que tu passou pela indústria e eu acho que tu passou pela indústria antes da era digital. Acho que isso desse boom que teve ali, né? Não antes da era digital, mas do boom que teve ali pós-pandemia, que teve o boom digital. Então tu já estava, né, atuante no mercado antes. Então acho que tu conseguiu ver muita coisa e principalmente a dificuldade para uma mulher dentro da indústria, que a indústria acho que é um ambiente muito masculino, né? A gente vê bastante isso e é uma das nossas lutas aí até com os podcasts, porque naturalmente acaba vindo muitos homens gravar, mas porque os executivos geralmente das indústrias são mais homens, né? Então eu queria que contasse um pouco essa trajetória, como que foi e tudo mais. Bacana. Bom, eu tô no cenário de marketing já há quase 18 anos. Uau. Então, naquele período a gente era muito pequeno, né? Essa exploração do marketing nas empresas. Então, quando eu fiz a faculdade de marketing, eu já sonhava em ir para Curitiba, né? Sonhava em ir para uma metrópole próxima, porque eu vi ainda o cenário muito pouco explorado em Joinville, né, pelas empresas. Só que eu acabei tendo uma certa facilidade, né? Eu comecei trabalhando em várias empresas e consegui pegar no setor de marketing. Comecei com o Omar Gunning, né? Então, ali eu acredito que foi uma aula tremenda, né? E ele tem muito essa vertente de marketing de relacionamento, que eu acho que isso até hoje é uma coisa que ninguém muda, não existe, né? Tentou, acho que, forçar um pouco pro lado, não, vamos muito pro digital, mas acabou voltando, né? E aí, depois eu tive a oportunidade de ir para veículo de comunicação, trabalhei na antiga RBS, lá eu consegui entender um pouco, né, desse universo 360 que a gente tinha, das plataformas. 360 naquela época era rádio, TV e jornal. Perfeito. Nós estávamos começando na era digital e aí eu senti a necessidade, fui fazer uma pós-graduação, né, em estratégias digitais, redes e mídias sociais para entender esse contexto que estava chegando, porque aquilo eu achava genial, né? Todos os anúncios que a gente conseguia ter no site, como que a gente conseguia metrificar. Eu vendi um anúncio no jornal, eu não conseguia metrificar. Eu tinha uma média que o IVC me dava do índice de veiculação, né, do jornal, uma média de quantas pessoas utilizam um jornal de leitura, né, que geralmente naquela época, 3, 4 pessoas liam um jornal. E naquele momento eu tinha dados específicos, né? Eu sabia ter uma conversão exclusiva para o meu cliente, então eu achava fantástico. E aí comecei nesse universo. Então, logo depois fui convidada, né, a ir para a Record,
Lá eu entrei como coordenadora de marketing, e naquele momento eu até conversei com o Silvano, falei, olha, eu saio de analista para vir para coordenação, não tenho, né, esse know-how, não conheço, e ele falou, não, vem que a gente vai investir nisso. Vai investir. Então, para mim, foi um momento bem interessante na minha carreira, porque eu comecei a lidar diretamente com muitos eventos, né? Eventos de grande porte e que tinha um cenário muito importante aqui na região norte, né? Que são tanto eventos executivos quanto esportivos, que a gente conhece bastante, que acontece no verão e tudo mais. E, além disso, tinha todo o planejamento, tinha execução, tinha um pós. Então, ali eu tive um aprendizado muito grande. Logo depois eu tive a oportunidade de ir para a área de tecnologia, fui trabalhar na TOTVS, e lá eu fiquei durante 7 anos. Lá eu construí a minha casa, né? Porque lá, quando eu entrei, nós não tínhamos área digital. A gente estava ainda na fase do e-mail marketing. Quando que foi essa época? 2013 eu entrei lá. Uau! E aí tem, né, toda aquela questão, a gente manda e-mail marketing, ainda a gente trabalhava com muito material impresso, né, de folder e tudo mais. Mas ali a gente já tinha uma vertente de relacionamento, de muitos eventos voltados, né, para o público B2B. Então, ali eu comecei a entender toda essa parte de relacionamento, de prospect, né, Quando eu entrei, eu falei assim, nossa, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Porque eu não entendia nada de tecnologia, né? O pessoal falava, SMS, eu dizia, gente, chegou uma mensagem no celular. SaaS, né? Até eu entender aquele universo, mas é muito rápido. Quando a gente está imerso dentro do sistema, a gente aprende muito rápido, né? Pra gente compreender como vai ser os próximos passos. Então, ali eu comecei desde o e-mail marketing, plataformas de envio de e-mail marketing, Facebook, LinkedIn, tudo isso eu construí dentro da TOTVS, né, que era uma filial. Então, eles têm filiais, né, que aqui a gente tem a TOTVS Fábrica e temos a filial Santa Catarina. Então, eu fazia eventos em todo o universo de Santa Catarina e noroeste do Rio Grande do Sul, e tinha muitas imersões em São Paulo, né, junto com o laboratório de marketing da TOTVS. Então, ali foi uma escola. Aí ali eu consegui tracionar bastante todo o conhecimento, colocar em prática. E o que eu mais gosto, talvez, né, de empresas de tecnologia e tudo mais, é a possibilidade de você testar. Que muitas vezes, em algumas empresas mais tradicionais, você já fez isso? Não. Então deixa, tá indo, né? Deixa assim. Então ali eu consegui testar muito, né? E consegui. Logo depois eu fui para a indústria, fui para a coordenação, né? Também na área da indústria. Tu teve outro choque daí, né? Foi um choque, né? Aí a gente sai de uma linha total de serviços, caímos em PDV, né? Classes totalmente diferentes. Então eu tive que estudar, aprender muito para entender aquele universo, que é um marketing totalmente diferente. E lá a gente tinha as equipes divididas aí nesse momento em off e online. Que hoje, eu olhando assim, né, o universo do marketing, hoje eu não vejo sentido de nós afastarmos. Eu acho que a gente tem que ter essa mistura, né, para todo mundo estar engajado e todo mundo conhecer um pouco do processo do que está acontecendo dentro da tua célula. Para você saber como que é o processo, tanto off quanto online, porque todos os dois são importantes. Nenhum vai entregar mais do que o outro. Se você tiver um planejamento bem alinhado, os dois vão entregar na mesma proporção. Perfeito. As ferramentas mudam, os veículos mudam, mas ele te entrega na mesma proporção. Amplia até a questão da criatividade, né? Exato. Mas porque tu vê mais possibilidades. A troca que você faz, né, com as outras pessoas, às vezes um olhar diferente, porque às vezes a gente está muito fixo ali dentro da nossa própria realidade, do nosso mundo, e aí a gente sai da nossa bolha e fala, olha, nossa, pintou isso aqui, né? Pintou uma ideia aqui que nem tinha passado pela minha cabeça. Sim, perfeito. E tu foi pra indústria, e eu acho que engraçado da indústria é que quando a gente caiu as primeiras vezes na indústria, quanto que a gente tem aí de
de budget para lidar com o marketing. E a gente viu lá, por exemplo, tinha 3 milhões de reais. E a gente falou, opa, bom, né? E a gente vinha de um cenário de varejo, né? Então, bom, pô, quanto para digital? Não me lembro exatamente quanto era, mas, por exemplo, 90% desse valor era trade. E os 10% era dividido no todo o restante, assim. E aí a gente se deparou com outro cenário, que daí entra algumas frustrações também. Porque como apostam, né, no trade e tudo mais, e hoje está mudando bastante. Acho que da época ali que tu pegou da indústria para outra... O trade, ele é muito importante. Sim. Porque ele faz essa parte de relacionamento com os seus clientes, né? Sim. É a nutrição. Sim. É o que faz ali todo o acompanhamento. Mas, além disso, você tem que ter novas abas, né? Você tem que ter uma abertura para outras ramificações. Que nem eu dizer assim, eu ganhei na Mega Sena, eu vou pegar todo o meu dinheiro e vou colocar na poupança. Tá, mas você vai colocar? Não vou, é seguro. É seguro, mas eu deixo de ganhar em outras aquisições que eu poderia ter feito, outros investimentos, né? Aí todo mundo vai dizer assim, você é louca. Então, o marketing é a mesma coisa, a gente tem que ter uma capilaridade muito grande. Sim. Em diversos cenários, porque o cenário muda muito rápido dentro do marketing. Uhum. Isso é uma coisa que eu sempre falo. O marketing, muitas vezes, ele é cansativo porque a gente dorme com uma informação e a gente acorda com outra. Uhum. Relatórios mudam, métricas mudam. Então, para você conseguir acompanhar tudo, é muito difícil. Hoje a gente lida com diversas redes sociais. Cada rede social tem uma métrica. Tem uma forma. O mesmo anúncio ou o mesmo conteúdo que eu faço de forma orgânica para o Instagram, eu não posso usar no TikTok, nem posso usar no YouTube Shorts. Então, eu preciso ter uma equipe competente que vai entender o que cada plataforma precisa da minha marca. O que mais ela vai entregar. Então, a gente se vê aí num universo bem... E a gente samba em custo, né? Porque... Exato. Daí tu vai explicar que tu precisa de mais time, de design, de produtor audiovisual e tudo mais, pro financeiro, porque cada plataforma tem um consumo, então vai aumentar o volume. E daí a gente entra naquelas esferas e mas... E o quanto isso impacta no nosso faturamento em específico. Tem algumas coisas que a gente até comentou antes de marca, que a única forma que a gente achou de mensurar foi a comparação ano a ano. Exato. Né? Eu digo que hoje eu vejo a diferença do meu time, né, que a gente vai chegar lá na pesquisa, eu vou falar um pouco do meu time, foi o nosso CEO ter um olhar, né, tão detalhista para a nossa área, ele entender como a nossa área funciona e apostar, né, acreditar nos nossos resultados, no que a gente estava entregando. Lógico, né, a gente vai ganhando, né, casinhas conforme a gente vai entregando, mas ele entender o que o marketing proporciona para a marca, para a empresa, e isso é muito importante. E eu acho um diferencial maravilhoso do nosso CEO, né, que é o André, o André Oliveira. Ele tem essa visão, assim, né, e eu aprendi muito com ele quando comecei a trabalhar lá. Legal. Ele é uma pessoa, eu não conheço ele, é uma pessoa mais velha, mais jovem. O André deve estar com seus 42, 43 anos. É mais novo, então acho que não tende a ter um pouco mais de abertura. Também não sei qual que é a linha profissional dele, mas a gente vê muito essa característica de empresas mais jovens, mais novas, tendem ao CEO ser muito mais voltado ao marketing, ao criativo, ao comercial, ao produto. E tem essa tríade, né, de produto, marketing e vendas, produto, marketing e vendas, onde surge a criação de tantos produtos pelos CEOs de tecnologia, né? Geralmente trazem muitos produtos para dentro. E se fosse explicar o que seria a motorista PX, eu vi que tem PX Center, muito provavelmente vocês cresceram a um ponto de já começar a criar novas unidades, novos produtos. Vamos lá, vou explicar então, né? A gente pode explicar a PX a grosso modo,
né? Que nem nós estávamos brincando antes de ser um Uber dos motoristas, né? Sim. Só que existe uma grande diferença, né? Porque esse motorista, ele não precisa ter o caminhão para rodar. Então a gente fala que hoje a PX é a maior e a melhor plataforma de você contratar motoristas qualificados para sua frota que está parada. Né? E além disso, aí a gente tem toda a qualificação desse motorista dentro da nossa plataforma para que ele vá lá e faça o atendimento conforme a necessidade da transportadora. Né? Então, a gente trabalha muito com sazonalidade. Né? Então, muitas vezes, o motorista da transportadora tirou férias, a gente está com um número maior de entregas, a transportadora, ela vai lá, aciona, né, na plataforma, o motorista lança o contrato, o motorista vai lá, presta o serviço e volta. Todos os PJs, então, seriam? Exato. Então, eles são todos PJs, são MEIs, né? Se a pessoa, eles olham a plataforma de vocês como uma forma de captar serviços. Por isso que a gente fala que é uma plataforma de RH, né? A melhor plataforma de RH para contratação de mão de obra de motoristas. Legal. Dentro desse contexto, né, que aí a gente começa a ver as necessidades do mercado, surgiu o Ajudante PX, que é o conhecido Chapa, né? Que também é uma grande necessidade. O Ajudante PX, ele é o ajudante não só para transportadora, você pode contratar um ajudante para trabalhar num restaurante, você está com um déficit de um garçom, você precisa de um ajudante ali para o teu centro logístico, ele vai ali, lança o contrato e traz esse ajudante ali conforme as necessidades dele. E existe uma dificuldade grande de mão de obra agora. Imagino que não é uma mão de obra tão simples, né? Exato. E aí a gente consegue, né, trabalhar bastante esse universo. Com esse contexto, temos a Academia PX, né? A Academia PX, ela é a plataforma que vai qualificar esse motorista. Né? Então, o nosso motorista, ele é muito mais treinado do que um motorista seletista. Ele passa pelos treinamentos, ele tem toda uma qualificação, ele tem uma gestão, né, acompanhada dentro da plataforma junto com a academia. Então, isso faz com que o nosso serviço, né, o serviço desse motorista, ele seja entregue com maior qualidade. Maior, né, dentro das características. Dentro desse contexto, a transportadora, ela também pode contratar a academia para fazer cursos exclusivos, formações exclusivas de acordo com a necessidade de cada empresa. Engraçado, toda empresa roda, mas sempre cai na educação, né? A gente percebe a necessidade, né? Sim. A qualificação, ela acontece na educação. Sim, o pessoal o Léo aqui da 300, que imagino que tu deve conhecer, esteve aqui conosco gravando essa semana passada, e a gente ficou conversando aqui depois, e ele comentou, cara, a gente roda, mas sempre vai cair na educação. Toda a empresa. Exato. E a PX Center é a nossa holding, né, que ela foi criada, né, foi unificada em outubro do ano passado, quando nós mudamos já, né, nós estávamos num prédio, a gente teve que migrar pela quantidade de contratações, o espaço ficou pequeno, e aí a gente tem a PX Center. Legal, muito bom. E como que é a dificuldade? Porque em quem vocês focam na hora das estratégias? Vocês focam no motorista? Vocês focam nas empresas? Como que o produto de vocês chega nessas empresas, sabe? Consegui compartilhar um pouco mais disso. A gente foca na dor. Muito bom. A dor. Por isso que a gente lida muito com essa palavra de sazonalidade. Sim. Porque a dor das empresas logísticas é você ter caminhão parado. É você ter uma sazonalidade, um aumento repentino e você não ter mão de obra. Você não ter o motorista, você ter o teu caminhão parado. A gente fala que é dinheiro na mesa. Sim. Então, a mesma coisa o ajudante ou a academia, para você ter uma formação. Você lida com a dor. E
lógico, a dor também é uma parte financeira, porque quando você traz um motorista da plataforma, você tem uma economia na média de 30%. Né? Então isso também é uma coisa que traz, porque diminui os teus custos. Sim. E hoje a gente tem um custo muito elevado na área de transporte, né? Sim. Isso sim. Com certeza. Impacta bastante. Sim. E a gente pegou empresas, indústrias em si, olhando para esse lado, que tinham não só dificuldade com a educação, mas com o caráter dos motoristas também. Que eles comentavam que tinha empresas que chegavam a vender pneus das frotas deles, assim, era uma coisa absurda, assim. Eu falei, não é possível que isso aconteça. Ele falou, acontece, eles pegam os carros, eles vão para, enfim, fazer alguma entrega, alguma coisa, param no posto, trocam pneus, enfim, outros acessórios do carro. E o que tu vai fazer? Então, esse motorista, quando ele faz o cadastro dele na plataforma, na PX, ele passa por uma série de, né, de avaliações. Então ele vai mandar a documentação, a gente vê se a documentação está em dia, depois a gente ele tem que ter no mínimo, né, 2 anos de carteira assinada, ou ele tem que ter uma empresa no qual ele já tirou ali algumas notas. A gente vai ligar, ele vai ter que dar ali pelo menos 2 referências, né? Então a gente vai fazer esse contato, a gente vai saber se realmente, né, ele trabalhou, então existe toda uma, né? E a gente passa pela gerenciadora de risco para saber se existe alguma coisa. Por quê? Porque a gente tem todo esse cuidado, né? Antes de colocar o motorista ativo na plataforma, a gente tem todo esse processo do cadastramento para ele chegar na fase final. Legal, muito bom. E maravilhoso, né? Vocês são a ponte de segurança da empresa, né? Exato, porque o nosso sistema, ele é totalmente pautado juridicamente, né? Ele muitas vezes fala assim, mas isso juridicamente, né? 100%. A gente, tanto é que um dos fundadores, né? A PX, ela foi fundada pelo Jeffrey, que é um ex-motorista e advogado, que teve a ideia do aplicativo, né, da plataforma, e ele conhecia já o André, que é o nosso CEO hoje, e ele começou a conversar com o André, falou, o André tem uma linha muito empreendedora, né, então ele já tinha vindo já de outras empresas que ele já tinha criado, e o André falou, olha, vamos validar, né? E aí ele foi conversando, foi validando, e ele até conta, né? Eu fui conversar com o meu sogro, que é do ramo logístico, para ver como que isso, né, funciona. E ele falou, não, olha, acho que... E aí eles apostaram. Então, em 2019 foi aberta a empresa, e em 2020 ali saiu a primeira nota fiscal e seguiram, né? E algum deles é programador? Não. Depois provavelmente entrou algum... O André, ele tem, né, uma parte que ele conhece bem, ele já... essa parte da tecnologia, mas aí depois eles foram, né, aumentando o time de produto. Legal. E entrando nessa questão de... tu está há quanto tempo mais ou menos na PX? Eu? Vou fazer 2 anos. 2 anos. Pois é, eu tinha visto isso no LinkedIn, inclusive, que eu fui dar uma vasculhada, e a tua ascensão ela foi rápida dentro da empresa, né? Como que foi lidar com essa ascensão, com os times já formados, com as pessoas, porque é uma empresa que cresceu muito rápido também. Então, existe a necessidade, a empresa cresce, vai obviamente ter que ter novos executivos, né? Então, quando eu fui fazer a entrevista com o André, eu estava saindo de uma empresa no qual eu trabalhava com influencers digitais, né? Então era um mercado bem diferente, mas que foi muito interessante para eu conhecer todo esse conteúdo digital. Então a gente fazia campanhas nacionais, então eu consegui conhecer bastante mas aí eu falei, olha, tá muito puxado, a gente tinha ali diversos momentos que a gente tinha que, né, virar à noite e tudo mais, os projetos. E aí eu falei, não, eu vou voltar para o mercado.
E aí, quando eu fui fazer a entrevista com o André, ele falou, ó, eu tenho uma vaga de analista, né? E aí? Né, a empresa é pequena, a gente está começando, nós estamos aí tracionando, e aí ele me falou, ó, a empresa tem crescido 60% ao mês. E aí aquilo ficou batendo, né? 60% ao mês. 60% ao mês. E eu lembro, assim, até hoje, quando eu fiz a entrevista, que brilhou o olho, assim, né? Porque ele falou, ó, aqui você tem chão. Se você quer pista, a gente te dá pista, você cresce. E eu nunca tive medo de dar 3 passos para trás para depois dar 5 para frente. Sim. Né? E eu sempre acreditei muito, assim, em todo o cenário da PX. Porque eu via que aquilo realmente estava dando frutos, né? Que aquilo... Quando eu entrei, tínhamos um designer, 2 designers e tínhamos um analista de SEO. Aí eu entrei, comecei na parte de analista, logo depois, quando deu meus 3 meses, aí ele falou, não, eu vou te colocar como gerente da área, a gente vai começar a estruturar e tudo mais. Uhum. E aí eu acho que ele falou assim, não, eu acho que vai dar boa, vamos... Sim. Né? E ali a gente começou a crescer, a gente começou a aumentar o time de conteúdos, a gente se mudou para nova sede, ali a gente começou a ter uma robustez maior, a gente começou a participar de diversos congressos e eventos, então com isso o time também foi crescendo, né? Então, a partir desse momento, eu já estava como gerente e o time começou a tracionar, aí a gente já estava em 7, 9, daqui a pouco a gente já estava em 12 e hoje a gente está em 16. Né? Então, o que eu gosto muito também, eu acho que é uma cultura muito legal, eu sempre tive one-on-one com ele, né? Uhum. Pelo menos mensal, pra gente ter as trocas, e muitas vezes ele falava, ó, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, isso aqui tu muda, isso aqui não muda, né? E aí ele consegue desenhar pra ti qual que é o teu cenário. Aonde você pode chegar, como você pode chegar, né? E esse meu trajeto aí teve muito dedo do André, né? De assim, vai por aqui. E ele falou, ó, a empresa está crescendo, a gente tem aí um universo de possibilidades e se tu entregar... Vai crescer também. Vai crescer também. Te vejo nessa posição. E aí, quando chegou no final do ano, ele falou, ó, finalizou o ano, agora a gente segue, a gente está, né, num nível legal, maior. Então, assim, hoje o time cresce. Sim. A olhos vistos, né? Porque também, conforme a gente tem uma gama muito grande de produtos, né, que a gente tem ali o ajudante, motorista, academia, a gente também tem que começar a ampliar a nossa célula para poder dar conta, né, de todas essas demandas. Vocês estão atuando como um CSC, né? Que é um centro de custo compartilhado entre as 3 unidades que tu comentou, né? E eu digo que nós somos uma agência dentro de casa. Sim. Né? Não tem nada que a gente faça fora. Entendi. Tudo a gente faz lá. Então, se tu vê todos os nossos conteúdos, a gente grava lá. A gente tem um videomaker, roteiro, é o time de conteúdo. Hoje, dentro do marketing, para eu conseguir ter uma gestão melhor, a gente fez uma separação, né? Então, eu tenho a parte criativa, que entra design e criação. Dentro dessa célula, eu já tenho o Rafa, que é o supervisor, e ali ele já tem 2 designers e 2 videomakers. Eu tenho um time de conteúdo, que nós temos ali 3 analistas, né, que trabalham diretamente com toda a parte de roteirização, conteúdo para redes sociais, calendários, então tudo passa por ali. Temos a parte de growth, que aí nós temos, né, o supervisor mais um analista. Temos a parte de atendimento e relacionamento, que entra ali eventos, né? Então faz toda essa parte de off e eventos junto. E eu precisei ter também uma pessoa que faça o atendimento interno, né? Que é uma analista, que ela vai receber as demandas para passar para o time. Distribuir. Ela distribui, ela cobra, ela acompanha. É um atendimento de agência, né? Que ela vai fazer todo o suporte. Então, a gente precisa ter
tudo isso acoplado para a gente entregar com maior agilidade, né? Perfeito. E tu comentou que tu veio muito da parte off, né? Tu viveu muito a parte off, eu já nem sei se foi antes de nós começar a gravar ou depois. Acho que foi antes. Foi antes, né? Tu comentou muito da parte off. E engraçado que nós nascemos pós-pandemia. Nós somos jovens, né, como empresa, como eu comentei. E por isso a nossa vertente inicial ela foi muito digital. Foi muito digital. E hoje a gente se viu no digital em um custo deste tamanho, né? E a gente falou, não dá mais, gente. Tem que fazer alguma coisa diferente. E é onde a gente caiu em relação pública. E aí a gente se apertou, porque a gente não sabia fazer relação pública. E aí a gente viu que o mercado fez isso aqui, tentando fugir da parte de relacionamento, de estratégias mais tradicionais, entre aspas, nesse sentido, para ir muito para o digital, e hoje a gente vê tudo voltando, né, ao mesmo ponto. Qual que é a tua visão que passou pelos dois mundos, assim, por tanto off quanto online? O que tu priorizaria? Eu vi que tu tem times de conteúdo, tu tem time de digital ali, né? Então, como que tu divide esse olhar para os dois mundos, assim? Seria covardia dizer que um é mais importante que o outro. Mas o que eu percebo é o digital eu preciso para atrair. Sim. Muitas vezes para aquela transportadora ter a primeira visão, de entender quem é a PX, de entender, ou até mesmo motorista, né, o nosso B2C, que a gente lida com dois universos, de ele entender, faz isso, faz aquilo. E depois eu tenho que começar a nutrir um relacionamento. Ele precisa entender, eu preciso mostrar para ele, essa é a tua dor e eu tenho isso. E eu preciso ir nutrindo. Dentro disso a gente entra nos universos de congresso, de eventos, que é extremamente importante. Muitas pessoas falam, daqui a um tempo não vai mais existir eventos, não vai mais existir feiras, congressos. Eu lembro que na pandemia a gente teve feiras online, né, no qual tu tinha um stand online, mas as pessoas gostam de se relacionar. A troca, né, de você conversar, entender o produto, entender a dor do teu cliente. Então, só nesse último ano, nós trabalhamos com 33 eventos e congressos. Uau! Né? Então a gente teve muito trabalho, né? Muito trabalho. E esse relacionamento, lógico, ele dá frutos, ele dá lead, né? A gente vai começar a nutrir ele, mas a parte do off, essa de relacionamento, de você estar ali, né, com o teu cliente, ela é extremamente importante, porque nós até temos alguns patrocínios que a gente faz, tanto no off quanto no online, e a gente vê que os dois dão, né, retorno. Não é só um, não é... Porque se eu falasse assim, só o digital dá retorno, não é verdade. Sim. Porque o relacionamento ainda existe. As pessoas ainda nesse universo que a gente vive, tão paralelo digitalmente, né? As pessoas gostam ainda dessa presença, desse relacionamento, de conversar. Eu acho que a gente mesmo, né? A gente se frustra quando tu entra num site e começa a falar com o chatbot e aí ele fala, desculpa, não estou entendendo. Desculpa, não estou entendendo. Então, ali, se tu não tem uma experiência 100% digital eficiente para o teu cliente, para o teu prospect, não tenha. Porque o ranço vai ser maior. Eu digo, tem marcas que o meu ranço é maior. Porque o digital, a gente é totalmente inserido digitalmente. Não é. Não tem como fazer, muitas vezes. Então, às vezes, você fazer, né, o feijão com arroz e tu ter ali essa parte de relacionamento é muito importante. A gente percebe porque a gente tem a gerência de sucesso que, né, tem as suas carteiras de cliente justamente para se relacionar, para entender o que está faltando, o que está dando certo, para a gente replicar, para a gente ter o acompanhamento e dizer assim, não, a gente está aqui, né, lado a lado para o que precisar. Perfeito. Sabe que eu tenho exatamente a mesma visão aqui dentro. E eu me lembro quando o pessoal começou com as automações. Eu falei, gente, nós não somos a Avan que roda 50 mil pessoas por dia aqui.
nós não precisamos disso. E tu sabe que o problema da automação é que quando ela dá merda, ela dá em massa. Exato. E aí começa com esse negócio de e deu problema. E até tu ver o problema do site, porque o que vai acontecer? As pessoas se frustram. Então elas se frustram, o que elas vão fazer? Elas só não vão falar nada, vão sair dali e não vão comprar. Então eu gosto da ideia de automatizar algumas coisas, mas pro mercado B2B, eu sempre tenho essa visão de, tá, peraí, como que tá o feijão com arroz? Tá super bem feito, tá redondinho e tudo mais, e querem testar coisas novas, então que testem as automações, mas que fiquem com o olho no teste. Exato. Senão vai dar problema, tu não vai perceber, vai perder cliente, isso até em formulário de site com 472 perguntas no formulário. Meu Deus. Você chegou na terceira, você fala, ai não, eu vou desistir, já nem queria tanto mesmo. Então, a gente tem que ter toda essa preocupação, né? Sim. Uma coisa que toda vez que a gente está fazendo algum teste se coloque no lugar. Sim. Como você se portaria com um formulário desse? Né? Que às vezes, eu entendo que quando a gente lida com um formulário, por exemplo, de B2B, às vezes a pessoa que está ali preenchendo, ela tem aquela dor. Então, realmente, ela vai preencher porque isso aqui é eficiência. Agora, quando às vezes é um B2C, ele vai dizer, estou interessado, mas já não tanto, porque muita coisa para preencher. Deixa para depois. Né? E aí, começa a dar aquele gargalo no funil que nunca desce, né? Sim. Não sai nada. Sim, funil perfeito, entupido. Perfeito. E aqui na questão do B2B, a gente vê o movimento do mercado muito para estratégias off, estratégias de ABM, estratégias digitais, né? Sim. Tentam criar jornadas cruzadas. Vocês já têm olhar para isso no B2B? Ainda não? Estão namorando? A gente tem aí grandes ideias aí para 2025 de trabalhar o digital, né? Para a gente trazer essa linha cruzada e sempre eu vejo assim que a personalização ela é o melhor caminho. Independente. Você está lidando com o mesmo nicho, é transportador, ok? Mas cada um tem a sua característica, tem a sua personalização exclusiva, né? Então, é que nem nós, né? Hoje, quando você pode personalizar algo, você diz assim, não, e isso tem a minha cara, porque eu escolhi, que nem camiseta, né? Hoje você entra no site, você faz ali com a tua logo, com a tua foto, não, mas é a cor roxa que eu gosto, é a estampa laranja. Sim. Então, é a personalização. De tudo que tu vai ter no cenário, você quer ser diferente, ninguém mais quer ser igual. Né? Então, hoje, quem trabalha com serviço também tem que pensar diferente. Sim, e eu falo que em estratégias, voltando muito para a linha do ABM ali, é sniper, não é metralhadora. Isso é bem difícil do pessoal do digital entender, né? Porque eu vejo que eu trabalho, não é o nosso core business, né? O marketing como um todo, digital growth e estratégias de ABM, só que o pessoal acha que não, então vamos fazer o seguinte, vamos lotar aquele topo de funil, e não sei o que, eu falei, gente, estratégia de ABM, quantas empresas, se fosse listar o sonho, obviamente não pode ir muito para cima na estratégia, não pode querer vender para Coca-Cola, sendo que tu não vende nem para empresas grandes da região, né? A gente tem um limitador, mas quais são as 50 empresas da região, assim, ou daqui que tu falaria assim, caraca, se eu atendesse essa empresa, seria muito bom. E aí a gente lista essas 50 empresas. Exato. E aí a gente coloca elas em cima, daí a gente fala, legal, fizemos o primeiro exercício, mapeamos o ICP, dividimos as linhas dos tomadores de decisão, muito bom. Agora vamos colocar esse ICP aqui no meio. Agora, Eduardo e a Bruna vão começar uma discussão. Como? Como que a gente chega neles? Esses 50, nada mais. Mapeados, nomes, tomadores de decisão. Como? E aí a gente começa a desenhar as estratégias. E o pessoal, eu vejo que não vê muito essa ideia de que
Não, peraí, quando a gente fala de Key Accounts, é totalmente diferente de alto volume. Né? E eu vejo que vocês têm um desafio super grande no marketing, que é lidar com os dois. Né? Porque vocês, ao mesmo tempo que têm que buscar o B2C, exato, vocês têm que buscar empresas B2B. São personas totalmente diferentes, né, que a gente trabalha. Então, às vezes a gente desliga uma chave e liga outra. Uhum. Mas pensando nessa parte de relacionamento que nem tu falou, né, de colocar no funil quem são os tomadores de decisão, quem eu preciso estar, foi o que fez nós participarmos de tantos eventos e congressos. Sim. Quem vai estar lá? Quem são os decisores? É o meu momento, né? Sim. É os meus 5 minutos de fama. Então, o que eu vou levar para esse evento para chamar atenção? O que eu vou proporcionar? Né? E a gente trabalha muito conteúdo. Geralmente, todos os eventos que a gente vai, congresso, nós temos minutos de palco, no qual a gente pode fazer uma abertura e depois a gente pode ir trabalhando isso. Então, isso tem toda uma parte relacional, da gente entender, de fazer o cruzamento. Antes, quando a gente começa a montar o planejamento do evento, a gente já pensa, quais são as marcas que a gente vai levar? Uhum. Vai ser motorista, vai ser academia, vai ser ajudante, vai ser as 3, qual vai ser o meu foco? E conseguiria comentar um pouco mais sobre isso? Porque isso é uma dificuldade nossa, que a gente vai começar a investir em eventos agora, não é o nosso a gente somos ainda jovens nos eventos, então a gente sempre fica nessa dúvida, tá? A gente leva o Universo Apo, a gente leva a Apo a parte de serviços, a gente leva a GoFi, a gente leva o Nero, a gente leva... O que a gente leva? E como vocês fazem essa discussão para mim entender? Então, depende muito do universo dos eventos, né? A gente sempre lista quais são os principais eventos dentro de logística que tem. Uhum. Então, dentro desse universo, a gente vê quem vai estar. Por exemplo, a gente participa da Superlog. A Superlog é uma convenção da Ambev, uhum. totalmente nichado. Né? Então, ali eu vou falar com o universo de todas as transportadoras da Ambev. O que eu preciso dizer para elas? Que eu tenho motorista qualificado, né? Que eu tenho motoristas em toda a região do Brasil, porque às vezes é uma grande dúvida, mas vocês atendem a minha região? Nós atendemos todo o Brasil. Nós podemos, né, levar esse universo para onde você quiser. A gente faz essa expansão, né, de portfólio. Uhum. E nesse último ano, a gente levou a novidade do ajudante, que muitas vezes no caminhão da Ambev a gente tem tanto o motorista quanto o ajudante para fazer carga e descarga, né, que a gente fala que é o last mile, né? Uhum. Então, é uma dinâmica totalmente diferente, por exemplo, porque não precisa ser um motorista de categoria E, né, que a gente fala de bitrem e tudo mais. Caminhão menores, né, que a gente fala, toco e tudo mais. Então é diferente. Agora, quando a gente já vai, por exemplo, a gente participou do congresso da Ilus, né, que é totalmente seleto. É bem difícil de nós entrarmos e ali a gente só trabalha com CEOs. Então, a gente trabalha só com a linha executiva que está indo nesse evento. Então, ali é importante eu ter um momento de palco. Ali é um momento de eu colocar a minha marca, para eu entender. Às vezes, é importante a gente ter o stand, a gente sempre vai ter, mas eu preciso chamar mais atenção. O André sempre me faz pensar, né? Que tem que ter um porquê. O que aquele evento vai me trazer? O que aquele evento vai me proporcionar? Quem são as pessoas que estão lá? Qual é o tipo de ativação que eu vou fazer? Então, na Superlog, por exemplo, a gente fez a primeira vez a slot machine, né, que era tipo, você puxava e tinha os brindes e tudo mais. Eu acho que foi a coisa mais fácil de você coletar lead. Lógico, depois você vai jogar no funil e aí aí é um problema, né, da vendas depois, mas a gente faz a nossa parte. A gente cumpre a nossa parte. Sim. E aí, dentro desse cenário, nesse ano, a gente já vem com outro projeto, que é trabalhar com tamanhos de eventos. PMG, eu tenho os pacotes. Então, por exemplo, um evento que é de 0 a 50 mil, ele é tamanho P.
Então, o que ele vai, né, é o teu investimento, quem são as pessoas, até mesmo para você conseguir avaliar se vale a pena ou não, né, dentro ali de um contexto de retorno que ele vai te dar, se vale a pena você participar ou não. Legal, muito bom. E a gente mapeou mais ou menos dentro dessa linha, mas a gente não mapeou muito espaço de palco, que é uma coisa muito boa e realmente, né? A gente sabe educação, tudo mais, são ótimas formas de tu vender e criar autoridade para a empresa, né, perante aquele CP específico. E vocês mapeiam geralmente as feiras de um ano para o outro? Sim, por exemplo, a Fenatran, ela é a maior feira, né, que acontece de transporte na América Latina aqui pra gente, né? Na América do Sul, desculpa. Então, ela acontece bianual, ela não acontece todos os anos. Então, essa é uma feira que eu já venho renovando ela. Nós tivemos ela agora em novembro, né? Foi uma feira de 5 dias. Essa é uma feira tamanho G, que a gente fala, né? Por mais que o nosso espaço seja pequeno, ela tem uma proporção muito grande. Nós estarmos inseridos lá é um contexto extraordinário, e dentro disso a gente já começa a pensar no que a gente vai tracionar, né? Então, durante esse ano a gente vê como que a gente vai trabalhar, mas eu já começo até mesmo um fechamento de contratos, tudo, 24 meses antes. Legal, 24 meses antes. A gente mapeou, obviamente, em proporções muito menores, a gente mapeou 4 feiras. A gente vai começar com 4 para entender dentro do nosso CP, linhas de tomadores de decisão. E uma das coisas que tu me trouxe aqui, que eu acho muito bom, é a ativação, né? Ser muito assertivo nisso. A gente pensou na época em, não sei se você ouviu aqueles, se não me engano, encefalograma, o nome, mas não tenho certeza, eu posso estar falando besteira, tá, gente? Mas é aquele que bota na cabeça e aparece as ondas do cérebro e tudo mais. O que a gente queria fazer? A gente pensou em colocar esse equipamento lá e passar campanhas numa TV, e a pessoa que está sentada vendo as campanhas consegue observar o comportamento do cérebro perante cada tipo de anúncio. Né? Vai começar com uma campanha da Coca de Natal, de certo? É a que mais mexe no emocional da gente. Clássica, né? Então, até esse dia eu estava falando com minha esposa disso, campanha de Natal. Porque não sei que a gente estava com a nossa filha passeando e eu comentei alguma coisa, ela falou, o urso da Coca. Eu falei, não é da Coca o urso. Eu falei, é um urso polar. Ela, não, é o urso da Coca. Eu falei, eu falei, meu, como eles conseguiram isso. Mas aí é que está, né? Por exemplo, nas minhas aulas de marketing eu sempre dava esse exemplo. A Coca, ela não te oferece nenhum benefício. Ela não consegue dizer, eu tenho fibras, eu tenho vitaminas, B, K, não sei o quê. Não tem, ela não consegue. Então, como que ela consegue explorar tanto a marca dela? É pelo que ela consegue mexer no teu sentimental, de ter uma vida leve, de ter os melhores momentos. Não tem quem não vá para uma festa, algo do tipo, que não fala assim, uma coquinha, né? Todos os bons momentos, você lembra da Coca, porque ela não remete a você o que ela está te oferecendo, mas ao que ela te proporciona. Ela te proporciona viver a vida leve, né? Viver os melhores momentos da vida. Sim, e entrar nessa linha desse estilo de campanha que é muito mais voltada a posicionamento de marca, né? A posicionar a marca, a criar sentimentos, a criar desejos. E como que metrifica, né? Acho que essa é sempre a guerra que a gente estava discutindo antes. Não é uma coisa tão palpável. E a gente vê empresas menores querendo fazer isso. E eu acho que às vezes ainda não estão no timing de fazer isso, porque exige-se um investimento alto e é muito difícil metrificar. Vocês já estão com um olhar mais para branding, para ter essa... Hoje nós já temos, né? O ano passado nós fizemos o patrocínio né, do JEC, então a gente já começou a pensar... a gente sabe, a gente entende que aquilo
uma pauta voltada para a cidade, né, para a gente incentivar, motivar, mas a gente percebe a marca sendo conhecida. Né? A gente fez ali o patrocínio na campanha do JEC ali né, que passou na RBS, na INSC. Então ali a gente também começa a trabalhar a marca. Então a gente patrocina a Copa Truck. A gente patrocina alguns pilotos da equipe Mercedes-Benz. Então as pessoas começam a ver. E é isso mesmo, é a lembrança da marca. Eu já ouvi alguma coisa sobre PX, eu já vi PX. E o que é mais legal é hoje quando as pessoas chegam e falam assim, nossa, eu vi um outdoor de vocês na BR, que legal, que não sei o quê. Então a gente começa primeiro a gente começou a parte regional, né? A gente participou de diversas reportagens regionais, a gente foi crescendo, depois a gente foi trabalhando nacionalmente, a gente fechou um patrocínio nacional ano passado, no qual expandiu bastante o nosso universo de marcas. A gente trabalhou off, porque é rádio e TV, sim, né? Então sim. Ali quase não foi tão on, e aí a gente já vê uma repercussão muito grande da nossa marca. Legal, muito bom. A gente fez um movimento de marca, agora a gente faz muito com isso aqui. A gente está buscando, que foi dentro do nosso budget, né? Não somos uma empresa que aportada, foi tudo bootstrap desde o início, tudo com recurso próprio, desde o início. Então até hoje nós estamos cogitando a ideia de, não, legal, a gente precisa, para dar saltos maiores, que eu achei que a gente tem capacidade, a gente precisa de investimento externo, né? Então hoje a gente está namorando isso. Começando as rodadas. Começar as rodadas. E agora que a gente começou, e a gente já começou esse movimento aqui, falando, claro, e já gerou um impacto muito grande. É bem trabalhoso, todo mundo acha que é simples sentar aqui e gravar, né? Mas é bem difícil. Hoje é o segundo que eu gravo hoje. Amanhã tem mais um, depois amanhã tem mais 2. Entende? Então é um movimento super cansativo, né? Mas que a gente já vê impacto em cima disso. Que é aquele negócio assim de falar, vamos procurar uma empresa de growth, vamos procurar tecnologias voltadas a planejamento estratégico, tecnologia de fluxos de trabalho, que vocês são clientes nossos nisso. Não precisa ir para São Paulo, tem aqui, que a gente vê a maioria das empresas, vamos procurar empresa de growth, qualquer coisa nesse sentido, vamos para São Paulo. A gente tem muita referência, né, sobre isso. Sim. Tudo está na metrópole, né? Uhum. Tudo está em São Paulo, gira. E a nossa dificuldade também é essa, porque hoje os principais eventos, os principais cenários acontecem lá. Mas tem muita coisa que tem aqui no nosso cenário e que às vezes a gente não tem esse olhar, né? E vocês cogitam a ideia de ir para São Paulo? Imagino que sim, nós também. Eu acho que a ampliação, né, ela vai acontecer. Sim. Quando eu entrei, há 2 anos atrás, nós éramos em 60 funcionários. Hoje nós somos em 235. Um crescimento bem E aí grande. Tem uma perspectiva, né, de mais 200 contratações esse ano. A gente fechou 2024 com 150% de crescimento. Uau. Em comparação com 2023. Uau. Então... eu acho que parece que é inevitável, né? Ir para São Paulo parece uma gravidade que te puxa para lá. Tá lá. Hoje a nossa carteira ela gira bastante, né? Na região sudeste. Onde tem... O principal foco ali das transportadoras é Sudeste. O Léo, da Volta a dizer da 300, ele comentou isso, falou, cara, o que vocês estão fazendo aqui já é muito, porque a gente tem muitas gravações na região, a gente é apaixonado por Santa Catarina, é o meu estado, é aqui que a gente faz todo esse esforço de chamar empresas locais, regionais, para mostrar a força que a gente tem aqui. Mas parece que é inevitável tu ter uma sede lá.
Entendeu? Uma coisa que ele falou assim, eu falei exatamente isso pra ele. Eu falei, não, a gente pretende ficar aqui, apostar e tudo mais. Ele falou, cara, vamos conversar daqui a 1 ano. Daí tu me fala sobre a tua posição. Eu acho que é os próximos passos, né? A gente ter essa ramificação da empresa, até pelo o contexto que a gente está, o crescimento que a gente está alavancando, se torna uma coisa natural. Perfeito. Eu vou ter que perguntar, e nem tá na pauta isso, mas porque eu falei que tinha algumas pessoas que estavam muito ansiosas para te ouvir hoje e querendo saber como foi exatamente o teu modelo de ascensão, né, até o cargo executivo. A gente falou isso um pouco no início, mas o que tu acha que te levou a ser a executiva, a estar nessa posição de executivo? O que tu vê que foi essa tua trajetória profissional que te fez chegar aqui hoje? Eu entrei como analista, sim, né? Depois eu virei gerente. Sim. E, por fim, agora eu virei diretora. Eu já tinha um conhecimento na parte de coordenação e gerência, né? Então, para mim foi mais tranquilo e conseguir formar o time, né? Ter essas pessoas que cada um dentro da sua competência, são profissionais maravilhosos e que eu acho que isso faz parte da minha ascensão, né? Porque por mais que eu seja executora, eu dependo de todo um time que está pensando comigo, que está executando, que está desenvolvendo, que está entregando. Competências complementares. Exato. Então, não adianta dizer assim, foi. Mas a Bruna em si, eu sempre fui muito determinada, né? Eu sou taurina e dizem que são um pouco teimosos, mas talvez. Então, para mim, eu sempre tive assim, né, na mente quando eu entrei, que era uma empresa que estava no início e que ali eu poderia ter chance. Só ia depender de mim. Sim. Você dizer que o mercado é igual para ambos, não é. Sim. Né? Até porque, por exemplo, eu tenho um filho de 16 anos. Muitas vezes a primeira pergunta que se faz, mas tu vai viajar, e como vai ficar teu filho? Né? Com quem fica teu filho? Sim. Como tu vai se virar? E isso eu acho que deveria ser algo muito normal, né? Você ter essa visão. E a empresa proporcionou esse crescimento, né? A empresa sempre apostou muito de se você entrega, você recebe, você entrega, você recebe. Então, isso eu acho que proporcionou esse caminho muito natural, assim. Sempre fui muito determinado. Então, e agora? Cheguei aqui, e aí? Tem esse desafio, tem aquilo. Sim. Vamos fazer. O que eu preciso para chegar lá? Né? Quando eu estava ali na parte de analista, que a gente estava... o que eu preciso, então, agora para ser gerente? Né? Qual que é a mudança? E aí, a gente vai traçando. Né? Então, eu nunca fiquei... entrei já pensando no meu processo final. Não, sempre o que eu poderia alcançar, né? E aí é aquele negócio, é baixar a cabeça e produzir, baixar a cabeça e produzir. Porque o diferencial é o que tu entrega, né? Você ser assertivo, você ter essa visão. E eu conto demais com o meu time, assim, o time eu acho que o que faz o teu sucesso também é o teu time. Sim. Porque uma só pessoa, né, não adianta. Uma andorinha não faz verão. Exato. E eu sempre digo, né, dentro disso existe a formação de outras pessoas que estão passando por um processo também de crescimento dentro do time. E eu digo, coloque os teus conhecimentos para o teu time. Mostre para eles como fazer. Ensina. Não tenha medo de mostrar como tu faz. Porque no momento que você estiver pronto, alguém vai ter que assumir teu cargo. Você tem que preparar essa pessoa. Né? Não dá para você reter. Que às vezes, quando as pessoas se tornam gestores pela primeira vez, tem aquele medo de, mas não vou falar tudo, porque só eu que sei fazer esse negócio. Não vou passar. Então isso, eu acho que sempre me ajudou muito, porque a gente construiu um time que ele se vira muito bem,
que eu acho que isso conta muito, né? Você ter um rumo de um gestor, ok, mas você não pode ficar 100% à mercê dele, né? Então isso também me ajudou muito, tanto do CEO comigo, né, que fazia essa ponte, quanto comigo, com o meu time. E é uma situação, acho que nesse ponto, bem delicada, porque a gente sabe que a gente está muito no início ainda também, vai crescer muito. Mas a gente não tem, é muito difícil estar na nossa posição, porque eu não sei exatamente qual setor vai surgir. Não sei exatamente, até 6 meses atrás a gente não tinha investido no Nero. Mas isso acontece lá também. E aí surge. Exatamente, surge. E é isso que a gente tenta às vezes passar para as pessoas, falar, não, peraí, é uma empresa que está crescendo, não dá para prometer tal coisa, mas a oportunidade ela vai acontecer. Tanto que aconteceu, teve esse final de ano, teve dois novos diretores, né? Então teve 2 novos diretores, e aí a nossa rodada é assim, tem diretoria, daí tem cláusulas de cliff, investe, e eles ganham equities por entregas de determinados resultados. Exato. Entendi. E aí foi essa trajetória, assim, então depois de quase 20 anos aí na trajetória, sim, né, chegar ao ponto de conseguir a diretoria de marketing, isso é muito gratificante. Até porque eu vejo, né, na minha turma se formaram 30 e poucos alunos na área de marketing, e só eu trabalho na área hoje. Marketing e administração, tem as 2 formações também, é bem... A maioria às vezes foi para o setor financeiro, né, foi dar uma volta no comercial, então é bem interessante ver toda essa trajetória que a gente consegue, sabendo que o setor ele é muito dinâmico, né? Sim. Ele muda demais, então a gente tem que acompanhar, a gente tem que... ter resiliência, tem que ter paciência, tem que ter paciência com os times, então a gente lida com times muito jovens, então, e muito curiosos, né? Então a toda hora estão fuçando ferramenta nova. E o tiozão aqui tá louco, né? Tem que acompanhar. Porque daí não achamos essa ferramenta, essa é melhor para gerenciar tal coisa. E lá vem eles com ferramenta nova. E aí é uma linha muito tênue entre tu cortar e tu desencorajar a pessoa. Vamos migrar? Vocês têm certeza disso? Vamos, não vamos? Então, isso aí é uma realidade que a gente passa. Sim, imagino. Migrem também, o setor de vocês pegou o FI, é muito bom. Aí, ó, fica a dica. Fica a dica, hashtag. E eu acho que eu até deixei apontado aqui, anotado, que eu achei interessante da tua fala, que no fim tu buscou, né? E isso eu achei muito legal, porque tu buscou, o que eu preciso fazer? O que tu comentou ali? Não veio de alguém, tu queria aquilo ali, então tu foi atrás. E eu e eu acho que isso é a fórmula para as pessoas. Entendeu? Obviamente tu não vai conquistar as coisas do dia para a noite. Não. Eu acho que tudo tem seu tempo. Perfeito. E eu até diria que eu amadureci bastante, assim, do período que eu entrei até o momento, por mais que a gente sempre ache que a gente está maduro o suficiente, a gente não está. Eu lembro que tinha um coordenador meu na RBS, na antiga RBS, que ele dizia assim: vocês, assistentes, vocês entram e depois de 3 meses vocês querem ser coordenador. Naquela época e aí a gente disse assim, claro, me sinto preparada. E quando a gente está ali na linha de frente na gestão, que muitas vezes é um processo doloroso de aprendizado, que a gente vê que muitas vezes eu olhando para trás digo assim, não estaria preparada. Eu não daria vaga para mim lá atrás, né? Vendo assim, não, realmente ele tinha razão, a gente tem que ter um amadurecimento. E isso acontece no time hoje, de às vezes, deu meus 3 meses, e agora? Qual é o meu próximo passo? Passei na experiência. Não, calma, a gente sabe, a gente fala que a empresa ela tá expandindo, está tracionando rápido, mas tudo tem que ter o seu processo, tem que ser a sua evolução. Não adianta, às vezes, a gente querer antecipar as coisas, que às vezes é um processo evolutivo, orgânico, a gente tem de amadurecimento.
Sim. Né? Não tem como. Sim. Então a gente tem que passar. E muitas vezes isso causa o quê? Decepção, angústia, né? Projeto que deu errado, a gente quebrou a cabeça. Muitas vezes a gente desprende muito tempo em projeto que a gente acha que vai dar uma conversão maravilhosa e não dá. E muitas vezes naquele projeto que tu não deu nada, foi lá e viralizou, né? Então, às vezes tem todos esses, né, esses contextos também que a gente entende que tem que ter muita... exato. Faz parte. E a questão da maturidade do tempo, eu vejo que isso eu comentei antes também. Eu falei que eu não estou preparado para gerenciar a empresa daqui 1 ano. Quem sabe daqui 6 meses. E eu sempre tive essa visão desde o início da empresa. Sempre tive. Eu falei, eu não estou preparado. Não sei o que eu não sei, mas eu não sei alguma coisa. Então vou buscar. E até nos podcasts. Os podcasts para mim são maravilhosos. Pode notar que quando tu tá falando eu anoto algumas coisas aqui na minha pauta, porque para mim são coisas às vezes que é um insight que tu pega com alguém. Sim. Que ele é maravilhoso. É uma troca, né? É o bench que a gente adora, né? Benchmarking que a gente gosta muito de fazer. E eu acho que é extremamente importante, né? Para nós profissionais de marketing mesmo, faz toda uma diferença. E uma dica boa é faça benchmarking com empresas de fora do teu ciclo, não com concorrentes só. Faça com empresas diferentes, por exemplo, nós temos core business diferentes. Exato. Né? Mas já me deu algumas ideias boas, principalmente para parte de feiras ali, que eu estava de olho em algumas coisas nesse sentido, que é nossa trajetória esse ano. Bruna, como mensagem final para essas pessoas que querem chegar nesse cargo executivo, eu acho que tu tem uma carreira longa, uma carreira em cima disso, passou por muitas mudanças, é um setor que muda muito, como a gente falou, é um setor que exige uma resiliência gigante, né? Porque além das tecnologias mudarem, as formas de vender mudam, as gerações estão se cruzando, então é um turbilhão de coisas que a gente tem que saber administrar. Então eu queria que deixasse uma mensagem final aí para o pessoal que está ouvindo. Eu diria que a persistência é o melhor remédio. Eu acho que a partir do momento que a gente tem persistência, que a gente tem determinação em algo, a gente abre o nosso universo, né, para muitas outras coisas, como uma educação continuada, um aperfeiçoamento, fazer um bench com outras áreas, ter uma visão diferente. Então eu vejo que a pessoa, ela precisa estar determinada. A partir do momento que ela tem determinação, que ela acredita em si, não tem quem possa derrubar ela. Perfeito, muito bem. Queria agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Parabéns, que seja um ano maravilhoso para vocês. Muito obrigada. E assim nós encerramos mais um ApoCast. Valeu!